75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nós começamos nossa análise do mercado do boi, mostrando para os senhores como o mercado futuro está trabalhando nesse momento, uma reação que desde ontem já vem sendo forte, principalmente na formação de preços no mercado futuro. Vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar aqui na tela os números para a gente acompanhar. O outubro, nesse momento, está subindo 1,06% a R$ 265,75. O novembro já batendo, já beirando lá os 280, olha aí, 278,85, alta de 2,33%. O dezembro, 278,50, alta de 2%. Janeiro, 271,90, alta de 1,42%. Óbvio que a gente quer entender essa movimentação e como essa movimentação do mercado futuro pode implicar ou pode afetar aí a formação de preços no mercado físico. E para isso nós convidamos o Iago Travagini, lá da Agrifato, hoje por telefone. Seja bem-vindo, viu, Iago? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que você vê essa disparada dos preços lá na Bolsa Futuro, no mercado futuro, né, lá na B3, e qual o impacto disso para o mercado físico, Iago? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pelo convite. Obrigado, sempre um prazer falar com vocês aí de Notícias Agrícolas. E assim, Alexandre, a gente está vendo isso, de certa forma, como uma resposta do mercado a uma oferta que está muito enxuta. O mercado está vendo que a dificuldade de adquirir animal cresceu muito nos últimos 15 dias, desde outubro aí, que era a expectativa de uma chegada de confinamento maior. Esse confinamento de animais que era para estar chegando agora com um volume ao menos satisfatório não está vindo. A gente está vendo algumas plantas frigoríficas com esse processo de dar férias coletivas. A gente já viu uma nova planta lá em Goiás, se eu não me engano, que ela declarou férias coletivas. Então, por conta disso, o que a gente tem visto é que, de fato, o mercado ele continua bem firme e se baseando na oferta. A oferta está muito escassa e o que a gente tem visto é que a B3 responde mais rápido, porque a B3 é sempre olhando para o futuro, enquanto o mercado físico ele ainda está na faixa de 262, mas, de certa forma, ele deve seguir aí essa tendência do mercado futuro, de subir ainda mais um pouco. Como é que os preços estão hoje no mercado físico? Qual é a referência que você tem aí, Iago? Hoje a gente já fala de mercado físico, né? Mercado spot do boi comum em São Paulo, na faixa dos R$ 262 reais, até um negócio saindo a 260, mas o boi China, o boi padrão Europa, né, que é o boi exportação, a R$ 265 reais. Então, já é uma referência para o boi China, para o boi que é para exportação, tipificação e exportação, já está saindo a 265 até 267 reais. Agora, a gente começa a segunda quinzena do mês, tradicionalmente mais fraca de consumo. Ainda assim, já que o fato que está fazendo o mercado subir é a falta de oferta e não a demanda fraca, o preço pode continuar subindo, Iago, ou pode encontrar uma barreira aí no consumo a partir de agora? Então, a gente tem uma barreira de consumo de segunda quinzena, né, que normalmente é mais negativa, do ponto de vista de demanda, né? As pessoas tendem a consumir menos carne nesse período por conta da desmonetização, né? Falta de salários, enfim. Então, a tendência é que sim, tem uma segunda quinzena mais depressiva e uma demanda interna mais fraca. Mas, do que a gente tem visto, é que a pressão sobre a oferta é maior e ela é tão grande hoje que ela está meio que deixando de lado essa pressão negativa que a demanda interna poderia causar. Além disso, a gente tem que novembro é um mês especificamente bem forte de demanda interna, então pode ser que esse mercado de 279 que a gente tem visto aí para novembro
seja também justificado em cima dessa demanda interna que costuma ser bem mais forte em novembro, né, por conta da preparação para as festas de fim de ano. Os frigoríficos costumam pagar mais em novembro para deixar um estoque já para a virada de ano, para as festas de fim de ano. Então, o que a gente está vendo é que a pressão que hoje tem na B3, ela deve ser repassada um pouco ao mercado físico. O mercado físico ele deve subir aí até os 270, 275 e assim, encontrar um ponto de equilíbrio entre esse meio, de 260 até 280 reais. A gente acredita que pode vir sim a 275 até 280 reais no mercado físico, justamente por conta dessa dificuldade ainda muito grande e que não há expectativa de que chegue animal de pasto tão cedo, né? O pasto ainda está se recuperando, as chuvas começaram agora a se normalizar, então a expectativa é de que pasto, animal de pasto mesmo, só lá para janeiro do ano que vem. E você falou desse ponto de equilíbrio que pode ser alcançado ainda nesse mês de outubro, Iago? Não, eu acho que assim, a gente ainda vai mais um pouco ainda, até lá em novembro, meados de novembro, a gente pode ver talvez ali sim o pico e aí, que, consequentemente, um ponto de equilíbrio entre o preço futuro e o preço físico, que seria lá, para mim, na minha concepção, lá para meados de novembro mesmo. Tá, mas enquanto isso ele deve ir subindo aos poucos, então? Sim, exatamente. A gente acredita que ele vai galgando aí esses 263, 265 nos próximos dias, até o final do mês a gente acredita que deve fechar aí na faixa desses 265 a 270 reais, e aí em novembro a gente imagina que seja algo em torno de 270 até 280 reais. Muito bem. A demanda interna, como é que está, Iago? Então, a demanda interna é o principal driver que está freando uma valorização maior do nosso gado gordo, né? Por quê? Porque a demanda interna ainda está bem, digamos assim, a gente diz que ela está um pouco fraca, né? E justamente por conta da população. A população não está monetizada o suficiente para conseguir pagar mais nessa carcaça casada. A gente tem visto os negócios aí do boi castrado, né, a R$16,40, R$16,30 o quilo do boi castrado, o que é uma evolução frente ao mês passado. A gente falava mês passado R$16,20 lá no nosso mercado paulista, e aí agora a gente está vendo nessa faixa de R$16,40. E isso ainda não é o suficiente para o frigorífico olhar e falar, não, a margem é positiva, a gente vai bem, a gente vai conseguir caminhar bem dentro desse cenário. Não, ainda não é o suficiente. Então a demanda interna é um freio, é um dos principais freios, acho que é o principal freio, na verdade, para que a gente não veja o preço avançar num ritmo ainda mais forte no mercado físico. Então, ela não vai bem na minha concepção, justamente porque a população ainda está muito descapitalizada, a preocupação com o emprego, se a pandemia vai voltar, se não vai, se vai ter lockdown de novo, e até mesmo a preocupação da população em conseguir um emprego, ela está deixando essa, de certa forma, ainda muito desmonetizada, e é um freio aí para o boi, para a carne e para o boi, consequentemente. Muito bem. Na contramão, os números de exportação estão vindo bem, né, Iago? Melhores que do mês passado. Exatamente. A gente teve um mês de setembro um pouco fraco, né? A gente imaginava que ia vir um pouco melhor, mas veio um pouco mais fraco. Mas agora, nesses 7 primeiros dias úteis que a gente teve, né? Desde o dia 1º até o dia 9, aí, a gente teve um bom volume exportado. Foram mais de 60 mil toneladas exportadas de carne bovina, uma média aí de 8.500 dias, o que dá um número muito bom e aí pode levar a gente aí até um patamar de 170, 180 mil toneladas. Rompendo a 170, lembra que se rompeu 170 é recorde. Então, se a gente conseguir continuar nesse curso aí de 8.500 toneladas, a gente rompe esse valor. Então, a exportação ela voltou a ficar muito boa, os preços também voltaram a subir. A gente tinha uma tonelada que estava em média $4.000, $4.100, agora nesses 8 primeiros dias foi um preço médio de $4.200 por tonelada. Então, o preço, a remuneração também melhorou. Então, faz sentido quando a gente olha lá para trás e vê o frigorífico pagando 250, 255, 260, aumentando a oferta no boi China, faz sentido esse aumento de preço e faz sentido a gente olhar isso agora. E como o preço do boi está melhorando cada vez mais, não só pela oferta, mas também a demanda externa está justificando isso, então pode ser que a gente veja aí um desempenho forte de exportação, tanto para outubro quanto para novembro aí desse ano. Mas só a exportação, se não tiver demanda interna, só a demanda de exportação não faz o preço subir rápido, então, né, Iago? Sim, a demanda externa está funcionando muito como uma sustentação para que o preço continue a estabelecer um suporte e aí evoluir conforme a oferta dita.
a demanda interna ela está freando digamos assim, essa valorização, né, ainda mais forte. Isso, uma disparada ainda mais forte de preço, que foi mais ou menos o que a gente tinha ano passado. Ano passado deu uma escassez de oferta muito grande em novembro, a gente viu o boi valorizar 30, 40 reais em questão de 2 semanas por conta de tinha uma demanda interna, as pessoas ainda conseguiam pagar mais caro nessa carne, até porque a gente não tinha uma crise mundial, e ao mesmo tempo a gente olhava uma oferta que se esmiuçou, né? Faltou gado naquele período, então explodiu. Só que dessa vez a gente tem uma demanda interna bem mais fragilizada, então por isso que a gente não está vendo uma explosão de preço e um preço andando mais em alta, mas mais devagar. Muito bem. Vamos continuar acompanhando esse mercado. Iago Travagini, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigado pelo convite, um abraço. Valeu, abraço, Iago. Tá aí, o Iago é da Agrifato, analisando o mercado do boi aqui com a gente no Notícias Agrícolas. São 3 aspectos, basicamente, que a gente tem que analisar. A questão da oferta, que está menor do que se esperava, principalmente com a dificuldade dos frigoríficos de fazer suas escalas, frigoríficos dando férias coletivas aí na tentativa de minimizar esse impacto da falta de matéria-prima. Tem uma demanda interna que tá ok, digamos assim, ela segue fraca, mas se tivesse forte seria um grande problema aí para uma alta mais acelerada dos preços, e uma demanda externa que ganhou ritmo, principalmente nessa primeira semana aí, de outubro, quando comparado ao mês passado, teve um ganho expressivo, quando comparado ao mesmo período do ano passado, subiu mais de 10%, e se esse ritmo continuar ao longo dos próximos dias desse mês, a gente pode ter aí uma exportação recorde de novo. Para isso, basta o número superar aí a casa dos 170 mil toneladas, segundo apurou aí o Iago Travagini. Vamos então ficar de olho no que está acontecendo, e antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações, as modificações lá na Bolsa lá na B3 em São Paulo. Na Bolsa em São Paulo, o boi gordo para outubro, R$ 265,90, uma alta de 1,12%. Novembro, 2,37% a R$ 278,95. Dezembro, R$ 278,75, alta de 2,11%. Janeiro, R$ 271,90, alta de 1,42%. O indicador CPEA já bateu os 260, 261,90 foi o indicador de ontem, com alta de 0,11%. São os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que mercado em São Paulo, boi China, já trabalha na casa dos R$ 265. O Iago, na opinião dele, acha que outubro ainda encerra ali na casa dos R$ 270. E para novembro, o preço de referência deve buscar um ponto de equilíbrio aí entre os 260 hoje e os 280 que estão sendo apontados aí pelo mercado futuro. O Iago acha que algo em torno de 270, 280 o mercado ainda consegue chegar, consegue alcançar. A gente vai ficando por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.